Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema super interessante que é como ser um arquiteto mais criativo. E para a gente dar sequência aqui, eu vou invocar o Fligar, que é um teórico que fala sobre esse assunto, e ele diz uma frase muito interessante, abre aspas, que criatividade é você manipular um símbolo ou um objeto e criar um evento em comum, seja para o meio que você está concebendo ou para outras pessoas. E antes de iniciar, eu quero te fazer uma provocação. Se você não for um arquiteto criativo, quais as consequências disso? Você já parou para pensar nisso? Bom, e eu vou te falar que as consequências não são muito boas. A gente tem que pensar que criatividade, querendo ou não, faz parte do nosso trabalho. Somos seres criativos. E se você não é uma pessoa criativa, vai acontecer algumas coisas, e eu vou citar algumas aqui. A primeira delas é, você talvez possa se arrepender em relação à sua carreira. Você pode olhar para trás, né, e depois pensar, caramba, será que o que eu produzi durante esse tempo todo foi uma obra de impacto, né? Teve um impacto positivo na vida das pessoas? Mas mais do que isso, assim, você olhar para isso lá para trás e pensar se você está satisfeito com a sua produção arquitetônica, se esses projetos têm uma criatividade, se você se orgulha deles. Eu sempre brinco, né, que a arquitetura é como se fosse um grande caldeirão e a gente vai colocando, né, as especiarias lá dentro para produzir um projeto. E se você não tem essa pitada da criatividade, né, vai ser um problema. Então você pode ter uma carreira frustrada e isso pode impactar a sua vida. Então esse é um dos problemas que a gente pode elencar aqui. Próximo é se você não for um arquiteto criativo, né, se você não tiver obras criativas, provavelmente você não vai ter um diferencial de mercado. Você vai estar produzindo projetos, aqueles projetos padrões que a gente vê muito em condomínio fechado e, portanto, quando a gente não tem um diferencial de mercado, e veja, isso não é só para arquitetura, tá, gente? Isso é para todas as áreas. Criatividade não é só arquitetura, só na arquitetura, né? Várias empresas se utilizam disso como um mote mesmo de mercado. Então, a gente precisa ser um ser criativo para que a gente também... Na verdade, essa é como se fosse uma skill, né? Então, se você é um ser mais criativo, um arquiteto mais criativo, você vai ter, de certa forma, como concorrer no mercado, você vai ter como disputar esse mercado. As pessoas falam muito que o mercado está saturado, e eu concordo. Tem muita gente, né? Se a gente olhar para... Eu participo, né, de bancas de TCC como arquiteto convidado, e eu sei disso. Quantas pessoas que saem da faculdade, né, por semestre? É uma galera, gente. E é isso mesmo, o mercado está saturado. E tá tudo bem. Saturado que eu digo para essas pessoas, né, que estão produzindo esses projetos que são rasos e são cópias de si mesmos, né? Você ser um ser criativo, né, ser um arquiteto mais criativo, vai permitir com que você tenha esse diferencial de mercado, que você tenha como concorrer com esses outros arquitetos. E é isso que eu sempre falo também para vocês, né? Porque não adianta a gente ficar aqui falando que o mercado está saturado. Está saturado? Beleza! E tem crise financeira, e tem várias outras coisas que vão interferir durante o processo, mas o que importa é o que você está fazendo para mudar isso. E a criatividade pode te ajudar muito nesse sentido. Então, uma das questões é ter um diferencial de mercado. E é justamente o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Eu vou te ensinar a você se livrar dessas horas ociosas também, sabe? Quando você está ali, você pega um projeto para fazer e você fica horas ali na prancheta, na folha, né? Ou até mesmo na tela do computador, você fica ali pensando e não sai nada. Ou se quando sai alguma coisa, né, que não tem um valor, é uma ideia muito primária que você não consegue aproveitar, e aí você rasga folhas e folhas e folhas e fica com dor de cabeça porque você fica ali ansioso e não consegue chegar no resultado. Então a criatividade ela vai te ajudar muito nesse sentido. Mas já alerto vocês que aqui não tem, esse vídeo não tem nenhuma uma pílula mágica, tá? A gente tem dicas aqui concretas que você vai conseguir introduzir no seu dia a dia para que você seja uma pessoa mais criativa, mas isso vai exigir de você dedicação, tá? Eu não dou fórmulas mágicas aqui, isso é importante dizer. O que tem, na verdade, essas pessoas que são criativas, né? O que elas têm de diferente? Na verdade, gente, não tem nada em comum. E a gente tem que começar aqui falando que criatividade não é dom. Inclusive, a gente abriu uma caixinha lá, me surpreendi muito lá no Instagram, que eu abri uma caixinha e vocês responderam. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, @projetopotente. A gente posta conteúdo diariamente lá também, tem muito conteúdo, então segue a gente lá. E por que criatividade não é dom, gente? Porque criatividade, e eu sempre faço uma analogia,
que criatividade é como se fosse um músculo, né? E você vai para academia e você pega peso para que você estimule, né, esse músculo a crescer. Quanto mais estímulo você dá para ele, mais ele vai crescer. E aí tem algumas questões, né? Porque não é só ir lá puxar ferro na academia. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem para que você dê esse estímulo correto para que ele possa crescer. A criatividade vai mais ou menos por esse caminho também. Quando a gente está na zona de conforto, e a gente vai falar sobre isso, você não estimula para que essa criatividade cresça dentro de você. Mas o que eu quero falar aqui para vocês agora é que criatividade qualquer um pode ter. Criatividade você pode conquistar. Se você acha que não é uma pessoa criativa, fica comigo até o final que eu vou te ajudar. E você vai ver que você pode sim adquirir criatividade, que criatividade não é uma coisa de outro planeta. E que, na verdade, as pessoas que são muito criativas, na verdade, elas tiveram um processo que facilitaram com que elas fossem criativas, né? Na verdade, que permitiram que elas fossem criativas. E você também pode adquirir essa skill também, tá? E antes da gente partir de fato para 5 dicas, galera, eu quero que vocês entendam que, na verdade, essa criatividade tem muito a ver com repertório. Então, na verdade, aquilo que eu falei da frase do início, né? É de você, na verdade, fazer essas leituras do que você tem. Então, o repertório nada mais é do que você tem aqui um objeto, né? Que ele fala dos símbolos e dos objetos. Então, você capta esse objeto e aí depois você junta com outra coisa e essas duas coisas vão formar uma terceira coisa. Então, e aí isso pode acontecer de várias formas, né? E de quantidades diferentes, né? Não é necessariamente 1 mais 1. Mas, na verdade, a criatividade é isso. Então, por isso que a gente fala tanto de repertório, a gente vai falar sobre isso de forma mais aprofundada. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês nesse momento é que a criatividade nada mais é do que isso. Porque quando a gente fala de criatividade, parece que é uma coisa de outro mundo. Nossa, como essa pessoa é criativa. Como que ela nasceu criativa assim, queria ser assim. Mas, na verdade, não é esse superpoder todo, não, tá? E você pode conquistar isso sem o menor problema. E eu vou te ajudar nesse processo. Bom, galera, a primeira dica é que vocês tenham um propósito muito claro. Como eu disse, não é uma coisa que você não vai adquirir essa skill, entre aspas, do dia para noite. Se você não é uma pessoa criativa, ou se você não se sente uma pessoa criativa, isso é como ganhar massa muscular. Se você já frequentou uma academia ou frequenta uma academia, você sabe que a gente não vai lá, puxa ferro e amanhã você já acorda musculoso. Não, muito pelo contrário, é um processo lento, gradual, mas se você tiver consistência, já você consegue colher esses resultados. Então a gente tem que plantar para colher, isso é importante. E o que eu quero dizer com isso, né? Tem um objetivo. Quando você tiver um objetivo claro do porquê que você está buscando a criatividade, você vai conseguir estabelecer uma relação sólida com esse processo. Porque se você só pensar, quero ser mais criativo, talvez você não vai conseguir implementar isso no seu dia a dia. Você vai às vezes esquecer, ou até mesmo vai se cansar disso e falar, deixa isso para lá. Mas quando você tiver uma meta, isso vai ficar mais claro para você. Por exemplo, talvez a sua meta, como eu disse lá no início, seja ser um arquiteto mais criativo porque você está frustrado com a sua produção atual. Quando você olha para a sua produção atual, você não sente orgulho dela. Você percebeu que seus projetos estão rasos. Portanto, uma das questões que você precisa melhorar durante esse processo é exatamente a questão da criatividade. Então isso é muito forte, né? Então você saber que você precisa melhorar isso para que você consiga melhorar a sua carreira, entende? O peso disso para você. Ou se, sei lá, você quer um diferencial de mercado, então você até de certa forma está satisfeito com o que você está produzindo, mas você precisa de um up ainda, e aí você acha que precisa ser mais criativo, ou você entendeu que é necessário que você seja mais criativo. E aí você vai conduzir, né? Você vai aplicar todas essas dicas que a gente está conversando aqui, justamente com esse intuito de ter esse objetivo claro. Bom, mas independente desse motivo, né? E aí eu peço para que você pare um instante, faça essa análise, né? Ou depois do vídeo, você faça essa análise para que você consiga achar essa motivação, para que você consiga traçar esse caminho, né? E aplicar essas dicas que eu vou te dar aqui agora. Mas independente delas, é importante que você entenda o porquê que você almeja ser criativo. Porque aí você vai ter esse processo mais claro e vai conseguir ter consistência. Essa é a questão. Quando você tem um objetivo, você vai ter consistência. Agora, se ficar tipo, só quero ser criativo, né? Isso não vai ser uma coisa que
o seu cérebro vai priorizar, entende? Então, as coisas vão acontecendo e você vai deixando isso de canto, e talvez isso tenha um impacto muito significativo na sua carreira. E talvez seja tarde demais. Tem aquelas frases de coach, né? Nunca é tarde demais. Mas depende, viu, gente? Também nem tudo na vida é assim. Porque, imagina, você tá lá 10, 20 anos e você olha para trás e por que você não pode olhar agora com atenção? De fato, nunca é tarde, né? Porque a gente sempre pode melhorar. E quando eu falo que nunca é tarde, eu tô falando de idade, né? E não tem idade, de fato. Tem pessoas que começam a estudar com 80 anos, eu acho isso incrível. Eu quero muito ser assim também. Mas o que eu falo de tarde demais é porque se você pode fazer hoje, se você está me ouvindo aqui, você tem a possibilidade de aplicar tudo isso que a gente está conversando hoje, por que você vai deixar para amanhã? Então comece hoje. Aí sim eu acho que é tarde demais nesse sentido. E não uma questão de idade, essas coisas, porque aí eu acho que não faz sentido mesmo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com esse papo de coach, né? Ah, nunca é tarde demais. Mas toma cuidado com isso, porque, né, isso pode prejudicar a sua carreira também. Então, quanto mais rápido você aplicar, melhor vai ser. Galera, o próximo ponto é saia da sua zona de conforto. Bom, e eu vou invocar aqui o pintor Da Vinci para que vocês entendam essa questão aqui. Ele era um gênio, né? Tudo bem? Mas ele era pintor, ele era matemático, ele era astrônomo, ele era botânico, enfim. Eu nem consigo me lembrar de tão extensa que é essa lista, né? E aqui é uma coisa interessante, porque ele é uma pessoa extremamente criativa, um gênio, mas ele atuava em tantas áreas diferentes, né? E eu não tô aqui te dando esse exemplo para que você e te falando para que você tenha que fazer isso, tá? Muito pelo contrário. Trago esse exemplo aqui para falar para vocês que a gente também, quando a gente fala de zona de conforto, às vezes a gente fica muito focado em algumas coisas e para quando a gente fala de criatividade, é necessário que a gente expanda essas áreas do conhecimento para que também a gente consiga exercitar o cérebro. Lembra que eu falei para vocês que é como se fosse um músculo que tem na nossa cabeça e quanto mais a gente estimular ele, mais criativo a gente vai ser? E é exatamente isso. E aí, eu vou dar algumas dicas aqui, inclusive para vocês, de hobbies, né? Então, não de hobbies, mas dou essa dica para que vocês pratiquem esses hobbies, né? Talvez você tenha um hobby que está parado ou você acha que não tem importância, e para a criatividade tem sim, gente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de nutrição, então eu sempre leio, sempre assisto lives sobre esse assunto, que não tem nada a ver com arquitetura, mas tem a ver com a minha vida, porque eu aplico no meu dia a dia, na minha saúde, enfim. Mas, para além disso, acaba influenciando, tá? Porque quando a gente tem essas outras áreas, acreditem em mim, não é eu que estou falando também, vocês podem pesquisar. Essas outras conexões neurais, elas vão fazer que você seja uma pessoa mais criativa. Outra coisa que eu também amo é a gastronomia. Eu sempre trago, se vocês perceberem, analogias sobre gastronomia, sobre nutrição, porque é uma coisa que de fato está presente na minha vida. E a gastronomia, inclusive, eu acho que tem muito a ver com a arquitetura. Mas não necessariamente essas áreas precisam ter alguma conexão com a arquitetura, tá? Pode ser coisas que não tenham nada a ver. Até esporte, inclusive, se você gosta, por exemplo, de futebol, e tá tudo certo, faz parte dessas conexões neurais, essas outras vivências, para que você seja uma pessoa criativa, né? E então, esse é um ponto que a gente tem que discutir aqui. Eu tive uma experiência legal no meu primeiro dia de aula. Eu tive um professor que ele trouxe um exemplo que até hoje eu guardo para mim. Ele conta uma historinha de uma pessoa que nascia numa caixa e ela nascia nessa caixa e vivia nessa caixa. E ele fez essa provocação pra gente, como que essa pessoa, quando a gente abrisse essa caixa, talvez essa pessoa aí com, sei lá, uns 15 anos de idade, como que essa pessoa sairia dessa caixa, né? E ele foi passando nas mesas e perguntando para cada um como que essa pessoa seria. E aqui resumindo, né, qual que era o intuito dele? Era dizer pra gente que quando a pessoa não tem referência, quando ela não sai dessa zona de conforto, né, quando ela não tem referência mesmo, ela não consegue se desenvolver. Né? E é isso que eu tô falando para vocês. Quanto mais contatos vocês tiverem em outras áreas, maior vai ser a percepção de vocês em relação à arquitetura. E aí ele dava esse exemplo pra gente, né? Porque, imagina, a gente
a gente aprende a falar assim, através de repertório, né? A gente nasce e a gente começa a observar os nossos pais, né, conversando, e aí a gente consegue falar a primeira palavra, mamãe, papai, uma palavra muito simples, e aí as coisas vão evoluindo, eles vão ensinando, a gente vai observando, e tudo na vida é assim, gente. Se você quer aprender futebol, é assim, é observando, é tendo repertório, é assistindo jogos. Se você quer aprender a cozinhar, provavelmente você, né, vai precisar ver como que é esse processo, como que está fazendo isso. Então percebe que tudo, na verdade, a maioria das coisas a gente precisa de repertório, se não tudo, né? Então, o desenvolvimento do repertório é muito importante para isso. E é aquele ponto que eu falei para vocês do músculo, né, galera? Então, quando você... É como se fosse uma bolinha o cérebro, nessa parte neural do cérebro, e quanto mais você expande essas áreas, mais ele vai crescer, né? Esse músculo, entre aspas. Então, por isso, né, por que eu estou falando de outras áreas? João, o que tem a ver? A gente está falando de arquitetura, você está falando aí de outras áreas, de futebol, de não sei o quê. Porque, gente, quanto mais você estimular essa área do seu cérebro, quanto mais você aumentar essa área, mais fácil vai ser, mais criativo você vai ser. Então, entende a importância disso? Bom, e se você quer sair dessa estagnação criativa, essa próxima dica, eu acho, na minha opinião, é a mais importante de todas, que é observe o mundo ao seu redor. Observe o mundo ao seu redor, gente, é uma coisa que eu chamo de coloque a lente de arquiteto e vá ver o mundo, né? E quando eu falo coloque a lente de arquiteto, eu vou fazer aqui ainda uma ressalva, coloque a lente de um arquiteto potente. E o que significa isso na prática? Não estou falando de você observar as coisas do ponto de vista raso, né? Tipo, vou olhar a decoração aqui. Não que isso não seja importante, tá? Mas a gente está falando de um outro prisma aqui. Mas não é observar a decoração, como que tá a combinação, se esse prédio é bonito ou é feio. Não é isso. É muito além disso. É, por exemplo, você andar na rua da sua casa e começar a ter uma visão sistêmica. Você começar a olhar os padrões, como que as coisas existem, como que tá se relacionando a natureza com o que a gente construiu, né? E aí você pode falar assim, João, mas você está em Brasília, eu tô né, na cidade do interior, aqui não tem nada, só tem mato e casinha colonial. Não tem problema, tudo tem informação, gente. Até essas cidades orgânicas que não tem planejamento, que não tem nada, elas vão te ensinar alguma coisa. Elas podem te ensinar, por exemplo, o que não fazer. Outras coisas vão te ensinar o que fazer. Então é importante que a gente tenha essa visão sistêmica e esse olhar atento para as coisas. E aí eu tô falando, gente, de tudo mesmo, assim, de estruturas. Eu aprendo, gente, 24 horas, né? Com esse olhar treinado, é uma coisa que eu treino muito, é o meu olhar. Então, por exemplo, eu vejo uma planta, eu observo qual que é a escala dela, por que ela está em pé, né? A planta, ela é muito assim, né? Tem uma planta aqui, e aí tem essas folhas largas, e aí a gente consegue ver que tem uma ramificação da estrutura, porque elas são largas, então a gente precisa dessa estrutura para que ela se mantenha. Tem plantas que são menorzinhas e, portanto, vai ter um padrão completamente diferente estrutural. A planta, ela pode ensinar para a gente estrutura, química, biologia, né? Então, são universos, assim, que em uma plantinha a gente pode acessar. Então, você olha para uma copa da árvore, você pode entender vários processos, né? A gente pode entender de luz e sombra, pode entender de estrutura, por que aquela estrutura está em pé, por que a base é mais grossa e os galhos são mais finos. São questões que a gente precisa sempre estar atentos. Outra coisa que eu aprendo muito também é na academia, né? Você fala, nossa, mas o que você aprende na academia? Quando eu estou fazendo supino, por exemplo, e aí você coloca 20 quilos de cada lado, e aí você termina o supino, você tira 10 de um lado e deixa 20 do outro, e essa barra não cai, ela não gira, né? E por que isso acontece? Então ela está apoiada dos dois lados e o eixo gravitacional está no meio. Agora, se eu tivesse um apoio só no meio e tirasse 10 de um lado e deixasse 20 do outro, provavelmente não, certeza que essa barra ela vai girar e vai cair. Ou seja, está me ensinando estrutura, né? Percebe isso? Quando a gente tem esse olhar de arquiteto, a todo momento a gente está estudando, a gente está... e isso vai ser aplicado nos projetos, não tenha dúvida disso. E é aquele exercício diário de você estar estimulando a sua criatividade. Então, tenha esse olhar atento, tenha essa visão sistêmica do todo, porque, sem dúvidas, ela vai te ajudar a ser uma pessoa mais criativa, tá?
Ah, gente, outro ponto você identificou isso, né? Por exemplo, vamos supor que você saia na sua rua e começa a ver a paisagem, e você começa a fazer a leitura dessa paisagem. Como que essa paisagem está funcionando? Como que a interferência do homem nela tá adequada, né? Como que estão essas condicionantes, né? E aí, para além disso, você também precisa fazer o exercício, né? De como que isso está funcionando, é muito importante, né? Por exemplo, eu falei para vocês essa folha aqui. Por que que essa folha tá assim? Por que que essa folha tá inclinada e essas estão deitadas? O que mantém essa folha assim, né? Além da questão química, como que é os veios estruturais dessa planta? Então isso é legal a gente observar. Mas para além disso, né? Falando de um exemplo urbano aqui, dessa questão da paisagem, como que isso está funcionando, e aí você se perguntar isso e fazer outras perguntas, né, em sequência. Tá bom? Não, não tá, tá ruim. Ah, tá ruim? Como que eu poderia melhorar? E aí, gente, assim, é um exercício muito de boa, você não precisa dar respostas exatas, respostas certas, não é o objetivo. O objetivo é que você faça o exercício mesmo, né? Então, eu tenho uma calçada aqui e essa calçada não tá legal, como que eu poderia resolver? Será que a topografia tá certa? Será que o erro não tá na topografia? Né? Olha como que tá isso. E a natureza, olha como que ela tá interferindo aqui, aliás, como que a edificação tá interferindo na natureza. Será que esse é o melhor caminho? É calor aqui, nossa, minha cidade é muito quente. Será que a gente está produzindo uma ilha de calor aqui? Entende? A gente tem essa visão sistêmica de escalas, inclusive, né? Da escala, da nossa escala, da escala humana, para o planeta até. Então, quando você vai tirando essas camadas, despindo essas camadas e vai se aprofundando a elas. E como eu disse, é um exercício assim, sem pretensão alguma de acertar ou de errar. É simplesmente para que você faça esse exercício mesmo, para que você seja uma pessoa mais criativa, que é o intuito aqui desse vídeo. E eu aposto que você vai um dia me agradecer por isso, porque você vai começar a ver pequenas coisas, né? As miudezas da vida, né? Como que elas funcionam, as coisas, né? E isso pode ter certeza que vai ter um impacto no seu projeto, não tenha dúvida disso. Galera, o próximo ponto é: não tenha medo de errar. E aí é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também, porque principalmente quando a gente está concebendo um projeto, né, a folha em branco, ela tem, eu acho que ela é intimista, né? Ela dá essa carga pra gente, né? O que você vai escrever ali? Enfim, eu pelo menos sinto isso às vezes. E a gente não pode ter medo disso, a gente não pode ter medo de errar, porque se a gente pensar, né, a gente também tem essa questão, né? Trago exemplos aqui do Santos Dumont ou Steve Jobs. A gente olha essas histórias assim, a gente pensa, caramba, esses caras, eles são geniais, né? São muito criativos. Mas se você investigar a fundo, imagina quantos protótipos o Santos Dumont fez para que ele chegasse, de fato, num avião que funcionasse, né? Ou para que a gente chegasse no que a gente tem hoje. Mas isso não é dito pra gente, eles sempre contam essas histórias como, olha como ele foi bem sucedido, e de fato, né, foi muito bem sucedido. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tiveram fracassos durante esse processo, e é assim mesmo, e é assim que tem que ser, né? E vocês têm que encarar esses erros, né? O ponto é: não tenha medo de errar. Esses não é, na verdade, erros, né? Você tem que encarar isso como sendo degraus que você vai galgar para que você chegue naquele resultado que você almeja. Então, na verdade, é isso. Inclusive, eu trago até um exemplo aqui para vocês, que esses dias eu até falei lá no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, @projeto potente, que eu falei desse projeto aqui, ó. Foi o meu primeiro projeto fora da faculdade, que é um projeto extremamente raso, né? Mas que eu tenho muito orgulho dele. Tá lá a história, se você quiser ver a história completa, né? Ele tá lá no meu Instagram. Felizmente ele não foi construído, mas eu tenho muito carinho por ele, porque foi o meu primeiro projeto fora da faculdade, se é que dá pra gente falar assim. Vão lá que vocês vão entender a história, tá lá o vídeo. Mas eu tenho muito carinho por ele, porque ele foi responsável, né, por hoje eu estar fazendo projetos assim, né? Se hoje eu estou fazendo um projeto assim, um projeto que não é raso, eu precisei primeiro passar por um projeto assim, por um projeto raso. E, inclusive, gente, esse processo, ele demandou anos e anos e muita dedicação minha.
Hoje, eu acho que eu estou no meu 12º concurso de arquitetura. E eu participo desses concursos, inclusive esse projeto aqui é justamente de um concurso, né, do Prêmio Félix Candela. Eu participo com o intuito não de ganhar, mas sim de ser uma pessoa, de ser um arquiteto melhor cada dia mais, sabe? Eu me desafio muito mesmo, assim, porque eu quero entregar sempre o meu máximo. Eu tenho essa consciência de que eu sou um dos responsáveis pela arquitetura contemporânea. Você, inclusive, né? Todos nós somos. Eu falei isso, inclusive, na live de ontem que a gente fez lá no Instagram. Independente se você quer ou não contribuir, se você estiver fazendo arquitetura, você está contribuindo. A única escolha que você pode fazer é se você vai contribuir de forma positiva ou negativa. E se você estiver fazendo uma produção rasa, né, se você estiver produzindo projetos rasos, automaticamente você vai estar contribuindo de forma negativa. E eu não quero isso, então eu me dedico muito. E, inclusive, a gente está lançando aqui uma metodologia, um curso que vai encurtar muito esse caminho, né? Eu costumo dizer que eu estava na trincheira e eu fui lá para o meio do campo de batalha, do campo de guerra, e trouxe essas informações aqui para a trincheira e eu posso encurtar esse caminho para você. E a gente vai estar preparando com muito carinho, de verdade, esse curso. Tá um curso, ele está ficando incrível, estou muito orgulhoso dele e a gente vai poder te ajudar a fazer com que você crie esses projetos potentes, projetos que tenham alma de verdade, sabe? Projetos que vão impactar positivamente não só a vida das pessoas, mas como o planeta. E você vai poder fazer projetos como esses aqui, né? Mas é isso, gente. Então, percebam, eu fiz um projeto raso lá no início para hoje estar fazendo um projeto potente. Então, não tenham medo de errar. E é esse o processo mesmo, tá? Aí vai de você, né, em relação ao tempo, né? Quanto tempo isso vai... Se você for um arquiteto recém-formado, se você for estudante de arquitetura, isso vai depender de cada um. E o meu intuito aqui é justamente encurtar esse caminho para vocês, porque o meu caminho ele foi muito longo, sabe? E eu não tinha uma direção para onde ir, eu fui tirando para todos os lados. Graças a Deus, hoje eu tenho essa direção, eu tenho esse método, né, de como iniciar um projeto, como fazer um projeto potente, mas nem sempre foi assim. De fato, eu tive que errar muito e eu posso encurtar esse caminho para você. Mas vamos lá para a próxima dica. Bom, gente, a última dica é repertório. E eu sei que eu já falei de repertório, então não sai desse vídeo, calma, que a gente falou um pouquinho de repertório, mas de forma muito rasa, eu quero me aprofundar. E talvez você também esteja se falando, se você acompanha aqui o canal, lá vem o João mais uma vez falando de repertório. Mas, galera, falar de criatividade, não falar de repertório, é a mesma coisa que um nutricionista, que você pedir para um nutricionista falar de saúde ou de nutrição e pedir para que ele não fale de alimentação. É impossível, né? E por que eu quero falar com vocês sobre repertório? A gente já falou, de fato, sobre um pouquinho sobre isso, né? Isso tudo que eu falei até aqui, de fato, tem a ver com repertório, nessa questão da visão sistêmica, mas para além disso, agora vamos focar no repertório arquitetônico, que como eu disse, é importante que você tenha essas outras ramificações, né? Que você tenha essas outras áreas de conhecimento para que você estimule esse crescimento neural, né? Entre aspas, se é que eu posso falar assim, mas vocês me entenderam. Para que você estimule, né, o crescimento dessa área, né, criativa, mas para além disso, é importante que você tenha repertório arquitetônico, porque afinal de contas somos arquitetos. E, inclusive, se você não segue lá no Instagram, @projetopotente, a gente tem uma live fixa, que é a live repertório, que a gente analisa um projeto residencial a cada 15 dias. Porque é muito importante, eu sei que tem algumas pessoas que trabalham ou que têm filhos e que não têm tempo para estudar, então eu faço um resumo, a gente faz uma curadoria, vocês escolhem um projeto e aí eu entrego esse mastigado para vocês e até geralmente dura ali uma live de 1 hora, mas você vai ter muito conhecimento. E por que isso é importante, né? Isso é muito importante, gente, porque eu sempre costumo fazer uma analogia que, até usando aquela questão da caixinha, né? Imagina que a nossa cabeça, lá dentro tem uma caixinha de ferramentas e tem um bonequinho lá dentro. E cada vez que você tem uma problemática para resolver de um projeto, você aciona um bonequinho lá dentro da sua cabeça e esse bonequinho vai correndo lá para essa caixinha de ferramenta para ver se tem alguma coisa que ele possa te dar para que você possa aplicar nesse projeto, né?
Então, e quem alimenta essa caixinha de ferramentas? Quem dá essas ferramentas para essa caixinha ali dentro? É você. Você que vai nutrir essa caixinha. O seu cérebro, né, o bonequinho que está lá dentro, né, vamos fazer essa brincadeira, ele vai ser responsável por ativar, né, por ir lá e de fato pesquisar e encontrar para você essas ferramentas, mas se você não nutrir essa caixinha, se você não depositar lá dentro esse repertório, ela vai estar vazia. Então, quando ele for recorrer a ela, não vai ter conteúdo para ele, né, te dar, para que ele te ajude. Então, pense em repertório desse sentido, da importância que é. E tem uma questão também, que quando eu estava na faculdade, eu tinha muito essa questão, assim, porque quando eu estudava um projeto, eu pensava, caramba, semana passada eu vi o projeto e não lembro de mais nada. Então, eu tinha a sensação de que eu não estava absorvendo esse repertório, então eu ficava muito preocupado com isso. Eu falava, não vou ser um bom arquiteto, porque eu esqueço tudo. E na verdade não funciona assim, gente. Essa caixinha você vai colocando lá dentro e de fato ela não vai ficar no seu consciente. Ela vai ficar ali guardada no seu inconsciente. E às vezes essas soluções vão vir de projetos que você viu há muito tempo, talvez até na faculdade, e você não vai se dar conta disso. E todas essas referências, tudo que a gente falou aqui, repertório, tudo isso, você vai colocar dentro dessa caixinha, você não vai lembrar, mas aquele bonequinho vai lembrar. Então, na hora que você precisar daquela resposta, ele corre lá dentro, pega essa ferramenta apropriada para você resolver esse problema e vai te entregar. E assim vai nascer uma pessoa criativa. Né? Eu faço essa brincadeira aqui justamente para que vocês entendam a importância do repertório, não só da arquitetura em si, mas de outras áreas, né? Tudo vai influenciar. E é importante a gente dizer também que o repertório, para além, né, da arquitetura, eu estou falando aqui da arquitetura, que é super importante, mas para além dela, você pode buscar outras experiências também, como a arte, o design, a moda. Tudo isso, quando você aglutinar tudo isso, vai gerar, na verdade, a sua personalidade, né? E se você reparar também, imagina um concurso de arquitetura. Geralmente tem um tema definido, é o mesmo tema, só que saem projetos completamente diferentes. Às vezes, inclusive, é o mesmo terreno e o mesmo tema, e saem projetos completamente diferentes. Por quê? Porque ele nasceu num lugar diferente, ele tem um paladar diferente, né? Ele tem uma visão de moda diferente, e tudo isso aglutinado, tudo isso junto, dentro daquela caixinha que eu falei para vocês, vai estar lá dentro, e esse bonequinho vai acionar isso de formas diferentes e com repertórios diferentes, portanto vai fazer com que você tenha personalidade também, então vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais criativa e que você tenha uma linguagem própria. Quando isso não acontece, acontece isso que a gente vê com muita frequência, por exemplo, nos condomínios fechados, né? Aquelas casinhas que são todas padronizadas, são casas muito parecidas, e que não é só problema de criatividade, tá, gente? Tem outros problemas envolvidos, que a gente já falou sobre isso aqui, em relação às condicionantes, mas também é uma questão de criatividade, porque essas pessoas não têm repertório e aí, portanto, estão produzindo esses projetos. Então, não seja essa pessoa. Se você não se sente criativo, comece a aplicar pelo menos uma dessas coisas que eu falei aqui. Se eu te ajudei, pelo menos em uma dessas dicas aqui, se você achou alguma dica aqui valiosa, por favor, escreve aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber que eu te ajudei de alguma forma. Se você ficou aqui até o final comigo, muito obrigado. Eu preparo esses vídeos com muito carinho para vocês. Vou pedir para que você dê o like, porque isso ajuda demais aqui, a gente também. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima.